Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Agora com a aula de ciências. Primeiro, nós vamos relembrar o que nós já estudamos em ciências. Na primeira aula de ciências, nós aprendemos o que são seres vivos e onde eles vivem, né? Então, nós vimos que os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. E os seres vivos, eles podem viver em ambientes terrestres e aquáticos. Terrestres, bosques, florestas, desertos. Aquáticos, os ambientes aquáticos, eles são divididos em três tipos: marinhos, ducícola e salobra. O marinho é água do mar, né? Água salgada. O ducícola é água doce e o salobra é a água salgada e doce, né? Os dois tipos. Vimos também na outra aula sobre os vegetais, né? Por quê? Nós aprendemos o que são seres vivos e agora vamos aprender um pouquinho sobre cada ser vivo. Começando pelas plantas, né? As plantas são os vegetais. Então, nós aprendemos que as plantas, elas têm partes, né? E cada parte tem uma função, né? As plantas são divididas em raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Na sua maioria, nem todas as plantas dão flores e nem todas as plantas dão frutos, né? Algumas dão frutos, né? As árvores frutíferas, mas nem todas têm fruto. Então, vamos lá. Nós aprendemos que a raiz, ela serve para fixar a planta no solo. Sem a raiz, a planta não ficaria de pé. Ela iria cair, ela iria tombar, né? Aprendemos que o caule, ele funciona como um canudinho para poder transportar a água e os nutrientes do solo para as folhas, né? As folhas, elas são responsáveis pela respiração das plantas. As plantas respiram através das folhas. E é nela também que contém o clorofila. Quem lembra o que é clorofila? Clorofila é um pigmento que dá a cor verde às folhas, né? Uma substância que faz com que as folhas fiquem verdes. Vimos sobre as flores, que elas são responsáveis pela reprodução das plantas, né? Os frutos, eles servem para guardar as sementes, e as sementes, elas dão origem a uma nova plantinha quando a gente planta ela no solo. Mas então, nós vimos aí que as flores são responsáveis pela reprodução das plantas. Então, é isso que a gente vai estudar hoje, né? Como acontece? Ah, tia, o cachorro namora com a cachorra e eles têm filhotinho. E a planta? Como é que acontece para ela dar frutos? Como funciona? Então, vamos lá. As plantas, elas reproduzem através das flores, né? Nós vamos ver isso aí na nossa aula 3, que é a que a gente vai fazer hoje. As flores das plantas, elas podem ser flores masculinas, flores femininas ou flores masculinas e femininas. Então, repetindo, as plantas reproduzem através das flores e as flores podem ser masculinas, femininas ou masculinas e femininas ao mesmo tempo. Dentro da florzinha feminina, existe uma parte chamada gineceu. Nessa parte, ela é responsável em reproduzir as células reprodutoras femininas, né? E a flor masculina, ela tem o androceu, que é responsável pelas células reprodutoras masculinas. E a florzinha que é masculina e feminina, ela tem os dois, ela tem o gineceu e o androceu. Mas para poder acontecer a reprodução pelas flores, é preciso que aconteça a polinização. O que é polinização? Polinização é transportar o pólen de uma flor para outra. O grãozinho de pólen, como se fosse uma poeirinha. A polinização é transportar o pólen de uma flor para outra. E como que isso acontece? Através do vento e da chuva, por exemplo, ou do principal modo, que é através dos animais polinizadores, como, por exemplo, as abelhas, que são os animais polinizadores mais importantes.
As abelhas, elas vão lá na florzinha atrás do néctar, né? Que é um líquidozinho açucarado que tem na florzinha. Quando ela vai dentro da florzinha para pegar o néctar, ela se suja de grão de pólen. Aí ela voa, vai até a outra florzinha e quando ela vai lá dentro da outra florzinha, o grão de pólen cai do corpinho dela dentro da outra florzinha. Então ela leva o pólen de uma florzinha para outra e faz com que a reprodução aconteça dentro da flor. Então vamos lá, vou explicar de novo. Vamos repetir. A flor é responsável pela reprodução da planta, né? Existem flores masculinas, femininas ou masculinas e femininas ao mesmo tempo. O gineceu é responsável em produzir as células femininas. O androceu é responsável em produzir as células masculinas. As flores que têm masculino e feminino junto, ela tem o gineceu e o androceu. Para a reprodução acontecer, precisa de quê? Polinização, que o pólen vai de uma florzinha para outra. E quem faz essa polinização? O principal polinizador são as abelhas. Elas pousam na florzinha e leva, né, leva o pólen de uma florzinha para outra para poder acontecer a reprodução. Lá no deverzinho do nosso livro, que começa na página 144, número 1. Qual é o nome da parte feminina e da parte masculina da flor? A tia acabou de falar aqui, né? Que produz as células reprodutoras. 2. Por que a pétala é importante no processo de polinização? Vocês vão olhar no texto, tem uma curiosidade dizendo por que as pétalas são importantes. O que elas fazem? 3. Leia as frases abaixo e marque apenas a opção verdadeira. Tem 3 frases aí, somente uma é verdadeira, vocês vão marcar. 4. Como são chamados animais que transportam o grão de pólen? Eles são chamados de animais. Tem um nomezinho também que a tia falou e tem no texto. 5. Observe a imagem a seguir, O círculo indica uma parte da flor que está presente no... Tem um desenho aí, vocês vão marcar a resposta certa, o que esse desenho representa. 6. Em que lugar é produzido o gameta feminino, que são as células reprodutoras? 7. O que aconteceria se a flor parasse de produzir o néctar, o cheiro e a cor? Vocês acham que a abelha iria lá se a flor parasse de produzir o néctarzinho, aquele líquido doce? Pensa aí. 8. O que você sugeriria para que os polinizadores fossem preservados? Por quê? Os animais polinizadores, né, que são os principais, as abelhas, elas estão diminuindo, né? Até passou uma reportagem na televisão sobre isso, a tia vai ver se consegue encontrar para vocês. Elas estão diminuindo. Por quê? Porque nas plantações, eles usam muito remedinho para matar os insetos. E esse remedinho mata as abelhas, porque a abelha é um inseto, né? Ainda não tem um remedinho que consiga matar somente os outros insetos e não fazer mal para as abelhas. Então, eles colocam esse remedinho lá nas plantações e eles estão matando as abelhas. Se diminuir muito a quantidade de abelhas, vai diminuir a polinização e assim vai diminuir a quantidade de florzinhas, né? A quantidade de plantinhas, porque as plantas não vão conseguir se reproduzir. Então, você escreve aí, dá uma pesquisada na internet, né? Conversa com a mamãe ou com o papai e vê de que jeito que a gente pode preservar as abelhas, tá bom? Vai lá, faz o deverzinho, qualquer dúvida, assiste o vídeo novamente. Beijo!